Estamos voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Fala com o Presidente. É o primeiro do ano, porque nós estávamos de férias, e ele é gravado, né, gente? Então, a gente procura sempre avisar isso para não ter problema. Se restar alguma dúvida, entre em contato conosco por qualquer meio de comunicação, que a gente vai estar tentando dirimir essa dúvida. Nós falamos também aí dos projetos do novo governo, o governo que tomou posse agora 1º de janeiro, o governo Lula, tem uma visão bem mais democrática, já recriou o Ministério do Trabalho, pôs um trabalhador para comandar, e está aí, inclusive tem uma reunião aí com as centrais, talvez nós iremos participar aí no dia 18, quiçá nós iremos participar no dia 18, se houver possibilidade, para tratar desses tipos de assuntos. Na nossa categoria, a principal, isso foi dito na live, a principal meta é regulamentar a OIT 151, porque isso quer dizer, trocando em miúdos, regulamentar o nosso dissídio coletivo, os nossos acordos coletivos, para que nós não fiquemos aí à mercê dos governos que usam a falta de regulamentação para estar fazendo o que fizeram, o que o governo municipal aqui de Santos fez o ano passado. E os outros demais, não é só esse, os outros governos fazem a mesma coisa e se utilizam do mesmo procedimento. Então, essa é a nossa principal bandeira, a regulamentação da OIT 151, e em relação a categoria do servidor público, o compromisso é exatamente esse, o compromisso do novo governo é exatamente esse. O governo, como eu disse, dá demonstração de ter preocupações democráticas, ter preocupações com o meio ambiente, quer dizer, colocou novamente a ministra Marina para estar comandando aquilo lá, e a gente já viu como é que está a devastação da Amazônia. Então, enfim, a gente vê possibilidades, muitas possibilidades democráticas de estar avançando com este governo para assuntos que são de extremo interesse tanto para nós quanto para a população em geral. Tá? Então, cada categoria de trabalhadores tem a sua questão a ser resolvida e estão encaminhando com o novo ministério. A nossa é a regulamentação da OIT 151. A nota triste é que o nosso país é uma coisa assim de louco, né? Uma coisa absurda. Quando a gente encontra ou põe no comando do governo alguém que tem preocupações democráticas, uma minoria, e isso foi discutido também na nossa live, então, portanto, eu tenho que estar conversando com vocês sobre isso, uma minoria desgostosa, despreparada e sem o menor fundamento, tenta subverter a ordem brasileira, a democracia, atacando a democracia brasileira violentamente, com conluio de governantes e da polícia. Porque, veja, gente, nós, em 2017, fomos para Brasília, tivemos lá com 150 mil pessoas e apanhamos adoidado. Não conseguimos ficar, sequer não tinha nenhuma ordem de invadir prédio nenhum, nem nada, era um ato público só de discurso na frente do Congresso, e nós fomos postos para correr debaixo de tiro de verdade, diga-se de passagem, porque todos lembram, teve uma morte, 3 feridos, 2 por bala, né? 2 com bala de verdade, 1 com bala de borracha, ficou cego.
e nós fomos atacados pela polícia e nós puseram para correr 150 mil pessoas, com 5 mil, acha que ia fazer alguma coisa, invadir qualquer coisa, que era o que tinha lá no domingo. 5 mil vândalos que destruíram peças de arte. Qual é qual é o significado de atacar uma peça de arte que não é do Lula, não é deste governo, aliás, governo que nem lá estava, diga-se de passagem, o governo estava fora, então um ataque foi para o prédio, foi para o símbolo. E aí o cidadão vai e fura um quadro do Di Cavalcanti, que não é do governo, não é do Lula, é do Brasil, é patrimônio, foi um presente. E as pessoas, sabe, coisa sem nexo. Que ninguém ia dar golpe nenhum ali, que não se dá golpe com o governo constituído fora, pô. Ia ter que ir atrás, ia ter que vir aqui para São Paulo para derrubar o presidente. Ele estava aqui em São Paulo cuidando das enchentes. De uma covardia fora do comum. E esse foi um ataque à nossa democracia. Isso não pode ser aceito. Nós não podemos, nós não temos o direito de aceitar esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude, além de coibida, tem que ser punida. E ela tem que ser punida exemplarmente. As pessoas precisam ficar presas. Tá? As pessoas precisam ficar na cadeia, porque se pode prender sem fundamento e num processo fraudulento, que foi provado que foi fraudulento. O Lula ele ficou 2 anos preso, então tem que prender qualquer um. Inclusive as pessoas que depredaram. E é comprovado isso. As pessoas invadiram e depredaram, quebraram vidro, destruíram. Gente, isso não é coisa que se faça, isso nós não podemos admitir. E essas pessoas têm que ser presas. Na minha opinião, o governador Ibanez tem que ser caçado e expurgado da política brasileira. E o cidadão que está voltando aí, que vai ser preso assim que entrar aí o ex-ministro Torres, tem que ir para a cadeia. Porque senão, se a gente não coibir, se a gente não punir, e não punir com rigor, quem faz isso, tanto quem pratica o ato quanto os autores intelectuais, a gente está permitindo ou entendendo como certo esse tipo de atitude. Então, não dá para a gente chamar de bandido, né? Aí quem foi preso sem o devido processo legal e achar que é bonitinho quem faz a destruição que foi perpetrada lá em Brasília no último domingo. Ok? Ficamos então por aqui e a gente vai ficar na labuta para que seja regulamentado de uma forma conveniente, né? Não dá para a gente dizer tem que ser só do nosso lado, o patrão também tem o direito de bipartite, mas a gente quer a regulamentação da OIT 151 de forma que nos auxilie a fechar os nossos acordos, tá bom? Até a próxima, segunda-feira tem live, e depois da live na semana tem o Fala com o Presidente. Até lá.